a convicção, a certeza de que há um Deus presente. E viver em novidade de vida é isso, é não viver baseado nos meus próprios conhecimentos. E é por isso que há recomendação para que incessantemente ou ininterruptamente busquemos a Deus, a orientação de Deus, o discernimento dado pelo Espírito de Deus, porque Ele vai estar guiando cada passo que dermos. O centurião chegou para Jesus, pediu para que Jesus curasse o servo dele, e aí Jesus disse: eu vou na tua casa. Ele disse: não, manda só um servo teu, manda só uma palavra, diz só uma palavra, e o meu servo será curado. Eu tenho, olha, ele passava a experiência dele, estava reconhecendo o senhorio de Cristo. Eu tenho servos a meu serviço, digo a um vai, ele vai, digo a outro vem, ele vem, digo a outro fica, ele fica. Então o que acontece é que o bom servo, ele sempre está à mercê das ordenanças do seu Senhor. As expectativas de uma nova etapa, de uma nova empreitada, é segundo as ordens do seu Senhor. Eles lançaram a rede, pegaram bastante peixe, que diz que os dois barcos, quase ia a pique, de tanto peixe. Eles nunca tinham feito uma pescaria dessa, irmãos. Mas quando eles saíram fora com os peixes, Jesus vira-se para Pedro e diz: daqui para frente, você vai ser não mais pescador de peixe, mas pescador de homem. Eles abraçaram aquela palavra, eles ficaram tão convictos diante daquilo, eles não se envolveram agora com a prosperidade da pesca, porque tem gente que só se dispõe a fazer a obra de Deus quando está em crise. Quando está em crise, ele se dispõe, se envolve e fica dizendo: quando Deus me abençoar, se Deus me der uma casa, se Deus me der um carro, se Deus me der um emprego, se Deus me der isso, eu vou ser mais ainda empenhado na obra. Deus sabe como a pessoa vai ser, mas Ele é tão bom que Ele dá. Ele permite que a pessoa tenha, adquira, e a pessoa começa a mudar. Mas Pedro não se envolveu com a prosperidade da pesca que tinha acabado de fazer. Ele seguiu. Mas as coisas foram acontecendo, Jesus deu poder a eles para realizar milagres, até Judas se envolveu nessas coisas miraculosas. Mas chegou a conclusão do ministério de Cristo, do propósito para o qual Ele veio. Ele morreu. E como Ele disse, Ele ressuscitou. A gente vai ver Lucas capítulo 24, lá 2 discípulos a caminho de Emaús, totalmente decepcionados com a situação. E não é desse texto que eu quero falar, só quero apresentar para confirmar João capítulo 21, quando diz que novamente Jesus aparece aos discípulos. E aqui nós vemos que Pedro e João, ou seja, Pedro, no grupo ali, mais 6 discípulos, capítulo 21, verso 1 em diante, nós vamos ver que Pedro se volta para aqueles companheiros ali e diz: eu vou pescar. Quero trazer à memória dos irmãos o que Pedro tinha ouvido há tempos atrás, que acabei de falar.
você não vai mais ser pescador de peixe, mas pescador de homens. E aqui nós encontramos um Pedro que tinha ouvido do próprio mestre esta palavra, tinha abraçado com toda a convicção, mas agora estava se voltando para os colegas e dizendo: eu vou voltar a pescar. Era como que dissesse: eu vou abrir mão do meu ministério. Por vários tempos eu estive convicto, já orei, pessoas foram curadas, muitas pessoas já aceitaram Jesus, já me alegrei muito na presença de Deus, mas eu não vou mais seguir. Eu vou voltar a pescar. Ou seja, não vou ser mais este homem envolvido com o ministério. Mas diz que ele não convidou ninguém. O texto deixa bem claro, ele simplesmente disse a eles: eu vou pescar. E eles disseram: nós também vamos. Você já imaginou o grande perigo da desistência de alguém que foi verdadeiramente vocacionado por Deus para um ministério? Que de repente ele começa a se deixar se decepcionar com tudo e com todos, achar que viveu iludido, que tudo é do mesmo jeito. Ele começa a falar isso para alguém. Alguém começa também a fazer uma reflexão e começa também a desistir. O apóstolo Paulo diz que nós não recebemos o espírito de covardia, mas o espírito de ousadia, o espírito da reconciliação. As nossas falas, elas devem gerar nas pessoas motivação. Pessoas que estejam cabisbaixo, agora se reanime. É esse o propósito do chamado de Deus para cada um de nós. As pessoas começam a ver defeito em tudo e em todos, mas não conseguem se posicionar diante do espelho da graça e olhar e ver-se e dizer: sou eu que estou fracassando. Sou eu que não estou cantando mais com unção, porque não ensaio mais do mesmo jeito que eu ensaiava. Sou eu que não estou pregando mais na unção, porque não busco mais no Espírito Santo, e sim no YouTube. O problema é meu, porque não tenho me dedicado à palavra. Tenho procurado em primeiro lugar a vida dos outros. A vida dos outros vão surgir e causar efeito no meu elevo espiritual, quando é de cunho espiritual, mas de fracasso. Paulo diz: examine tudo e retenha o bem, porque é esse bem que nos vai fazer caminhar. Aleluia. Uma caminhada de sucesso. Mas eu disse que Deus não abre mão de nós. E isso eu não estou falando de super-homem, irmãos. Estou falando de qualquer homem, qualquer pessoa que pode incorrer numa deficiência dessa. O que eu estou trazendo aqui a vocês não é algo como condenação ou como apontamento, não. Eu estou dizendo que isso pode acontecer conosco, mas se acontecer, lembre-se desse fato ocorrido. Eles passaram a noite pescando e não pegaram nada. Parece com a história primeira, né? Mas aqui é outra, já em outra situação.
Naquela eles não tinham chamado de Deus. Naquela eles ainda não conheciam o poder miraculoso do Senhor, nem o poder transformador. Não tinha visto o que eles viram em toda a trajetória, andando com Cristo. Aqui eles já tinham experimentado. Aqui as coisas não estavam dando certo, porque eles estavam abrindo mão do propósito de Deus na vida deles. Passaram a noite pescando e não pegaram nada. Mas pela manhã, quem estava lá na beira da praia? Jesus. Mas eles estavam com os olhos do entendimento vedado. Que eles não estavam reconhecendo Jesus. Não se admire se ao sair deste culto alguém te perguntar: viu aí? Esse negócio aí foi tudo comigo. Não se admire se alguém achar que numa mensagem houve uma catucada em forma de desabafo. Não se admire, porque é tentativa do inimigo das nossas almas que aquilo que vem produzir em você despertamento, elas não sejam acolhidas. Deixa eu dizer uma coisa. Quando nós abrimos mão do chamado de Deus na nossa vida, e nenhum dos que estão me ouvindo aqui pode dizer: não, eu não tenho chamado. Tem. Você tem. Você foi chamado, você foi escolhido. Mas o que a gente deve fazer uma reflexão é se verdadeiramente eu estou correspondendo ao meu chamado. Estou fazendo só quando dá certo? Eu preciso me posicionar na presença de Deus. Pessoas que estão vivendo de forma dissoluta, e ainda dizem que têm o conhecimento de Deus. Pode até ter, não está tendo é temor como deveria. O apóstolo Pedro, quando o mestre disse: vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles unânime foram na resposta: não. Passamos a noite inteira, não pegamos nada. Jesus diz: lança a rede à direita do barco. Alguém lembrou que já tinha ouvido uma fala dessa natureza. Eu quero dizer, o Espírito Santo está trazendo à sua memória, ao seu coração, o propósito para o qual Ele te chamou. Deus está trazendo através do Espírito Santo à tua memória, que você não pode recuar. O que você projetou no oculto, isso não é da vontade de Deus, em dizer: eu vou estagnar, não vou me envolver mais com o ministério, não quero mais nem saber, esse negócio só me deu problema. Procure como foi os problemas e evite eles, mas não evite a obra daquele que tem te dado tudo. O texto diz que aquele discípulo o qual Jesus amava mais, era João falando dele mesmo, tocou em Pedro e disse: é o Senhor. Gente, as redes estavam se rompendo. Foram 154 peixes grandes, fora os que vieram que não foi de proveito, eles lançaram fora. Era muito peixe grande. Mas Pedro, mais uma vez,
quando o Espírito Santo impactou o seu coração, quando João disse: é o Senhor, João esqueceu da rede, pegou a sua roupa, pois disse que ele estava com trajes íntimos, pois estava lá pescando, né? Tinha que estar livre para pular na água, descer, subir e tal. Então ele pegou a sua capa e cingiu-se. Não mandou ninguém puxar o barco para a beira da praia. Ele mesmo pulou na água e veio nadando ao encontro de Jesus. Ele não esperou oportunidades, porque o barco ia encostar, irmãos. Mas era muito tempo para quem queria se reconciliar. Era muito tempo para quem queria reassumir o seu lugar no ministério. Era muito tempo. É por isso que a palavra de Deus, ela diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. E aí, quando eles chegam lá, Jesus já estava com a provisão. Já tinha peixe assado. Não sei aonde ele arrumou esse peixe. E nem o fogo assado, o peixe já estava assando ali. O que eu quero dizer, irmãos, e o texto nos deixa bem claro, sem exegese, mas o que compreendemos é que, para a nossa provisão, Ele já tem com Ele. As nossas preocupações, é como disse Jesus, não podem aumentar um segundo da vida de vocês. Então lance sobre Ele as vossas preocupações, os vossos medos, porque tem gente que está com medo de se lançar, porque tem se decepcionado com algumas coisas. O chamado de Deus na tua vida é o suficiente para sarar o teu coração de toda e qualquer situação de medo. Não tenha medo. Não é o cansaço que vai te manter à distância. Mas quando entendemos que há um chamado de Deus na nossa vida, a gente se lança. Eles tinham passado a noite, eles estavam cansados. Pedro poderia muito bem esperar o barco chegar, como já falei, encostar na areia e eles descerem ali de boa. Agora sim, vamos falar com quem está falando com nós lá da praia. Mas não, imediatamente Pedro pulou. Ele não ficou preso no seu cansaço, ele não ficou preso na sua vergonha, porque ele poderia muito bem dizer: rapaz, o pessoal estão aqui porque eu vim. Talvez se eu não tivesse vindo, eles não estavam. Ei, tem pessoas que possam estar na mesma situação que você. Quem sabe a tua esposa, o teu esposo, teus filhos, teus vizinhos. Eu não vou para a igreja, porque esse rapaz aqui, ou essa moça aqui, e tal. Não, estou esperando uma atitude do meu esposo, ou da minha esposa, ou do meu filho, ou do meu pai. Entende? Alguém que está aguardando uma atitude sua. Aquilo que na verdade vai fazer a diferença. Não a diferença no momento, mas na história. Uma história como essa, que há mais de 2000 anos aconteceu, mas foi com sinceridade na vida de um homem humilde, e a gente ainda toma exemplo com ele. Eu vou me levantar, eu vou pular de qualquer prosperidade que estiver acontecendo na minha vida, mas eu vou servir, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou me lançar. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus, se dedique, se lance, se promova na obra de Deus. Há muitas pessoas que estão esperando por você. Em nome de Jesus, não abra mão do seu chamado, não abra mão do seu ministério, não deixe de orar. O seu ministério é de oração, pois continue orando, orando sem se gloriar, sabe? Fazendo sempre como Paulo,
Quando é para se apresentar como espiritual, se coloque como o menor. Paulo, quando falando de espiritualidade, ele dizia: eu sou o menor dos apóstolos. Mas quando falava de pecador, ele dizia: epa, eu sou o maior. E ele foi o maior da história depois de Cristo Jesus. Homem que difundiu o evangelho, não esbarrou em coisinhas. As pessoas chamavam ele de tagarela, mas ele não parou naquilo. Em nome de Jesus, se lance, esteja disposto, porque Deus espera por você. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe.